Queridas educadoras e educadores, boa tarde. Sejam bem-vindos ao nosso Papo de Gestão, uma realização da Hummus e do GEDUC. É uma satisfação estar aqui com vocês nesta sala virtual. Estão todos me ouvindo? Ok? Certo. Eu sou a Sônia Colombo, da Hummus, uma empresa que atua com a missão de desenvolver e fortalecer a gestão das instituições educacionais. A duração do nosso webinar será de 1 hora, e após vocês receberão um link contendo um vídeo com conteúdo deste webinar, bem como as apresentações dos palestrantes. Então, aproveitem. Gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, a Ingram e a SPEC. A Ingram Micro é o maior distribuidor mundial de tecnologia e líder global da cadeia de suprimentos de TI, serviços para dispositivos móveis, cloud e automação. A SPEC é uma solução cross para educação e trabalho e que oferece suporte socioemocional e cognitivo ao indivíduo, identificando seus potenciais, seus grupos e também indicando estratégias para seu desenvolvimento. O nosso papo de gestão de hoje será sobre Educação 5.0. O impossível não existe mais. Ideias para o presente, vindas do futuro. Um tema altamente instigante e provocador, não é mesmo? E para falar sobre esses assuntos, eu gostaria de apresentar agora os nossos especialistas. Nós temos a honra e a satisfação de contarmos aqui com a presença da Marcele Gama. Ela é a gerente de desenvolvimento de executivos da Fundação Dom Cabral, e o Roberto Francisco de Souza, que é founder e CEO da CUCAC, empresa dedicada a realizar o futuro no presente, especialmente com a inteligência emocional. Obrigada, Marcele, obrigada, Roberto, por estarem aqui conosco nessa tarde. Eu passarei a palavra inicialmente para o Roberto, depois virá então a Marcele, e no final nós teremos então as perguntas que vocês poderão fazer por meio do nosso chat, ok? Então, vamos lá, Roberto, é com você a palavra. Microfone. Ok, estou te ouvindo agora. Uhum. Ok. Ok, gente. Agradecer a apresentação e, sem mais delongas, partir para a nossa apresentação. Meu Google já resolveu participar aqui com a gente da apresentação. Um minutinho. Muito bem. O que eu queria falar primeiro para vocês? Vocês estão me ouvindo? Ok? O que eu queria falar primeiro para vocês, gente? Explicar primeiro de onde vem essa expressão "o impossível não existe mais". Durante 32 anos trabalhando no mercado, inúmeras vezes eu me vi diante de uma situação em que eu tentava introduzir uma disruptura, tentava introduzir alguma inovação numa organização, e as pessoas respondiam com "isso é impossível". Às vezes, de forma mais amena, isso é muito difícil. Para mim, essa pandemia nos trouxe como principal mensagem o fato de que o impossível não existe mais. Quem imaginaria que o mundo poderia parar completamente como parou? Quem imaginaria que nós poderíamos, em poucos dias, resolver um problema de anos no Brasil, como, por exemplo,
a oferta de assistência médica remota para toda a população. Quem imaginaria que a educação seria obrigada a fazer uma translação tão rápida para uma educação virtual como tivemos que fazer agora? Quem imaginaria que nós estaríamos há cerca de 9 semanas em casa tentando evitar uma pane do tamanho que nós estamos enfrentando? E essa história começa mais ou menos no século XVIII. A grande questão da educação, o significado da escola e parte do problema que todas as famílias estão enfrentando, começa quando pai e mãe precisam ir para a fábrica. E eles começam a perguntar: quem vai cuidar dos nossos filhos? A escola, que até então ficava a alguns metros da sua casa, e ele poderia ter o seu trabalho em casa, levar seus filhos à escola, ou eles iriam sozinhos e voltariam, e eu estava o dia inteiro com meu filho. Agora a escola não era mais perto, a escola não era mais viável de interagir comigo de forma tão próxima. Além desse dilema, o próximo dilema seria: quem vai educar nossos filhos? Porque a questão de educar e o dilema seguinte, ensinar, é uma questão que nos acompanha desde que a escola existe. Diante de toda essa situação, emerge uma pergunta, e vem emergindo com mais força desde 2007. 2007 é um ano que eu vou repetir para vocês aqui com muita frequência. 2007, um ano que marcou a trajetória, o início de uma forte exponencialização em tudo que a gente faz. Como é que a tecnologia poderia ajudar isso? Por anos, nós fomos acabando sendo vítimas de algumas armadilhas. A primeira delas tem a ver com a definição do que era essa inteligência artificial que começaria a substituir, de alguma forma, a força humana. Eu, como engenheiro que sou, prefiro muito mais do que uma definição acadêmica, que de jeito nenhum está errada, né? As definições que remontam a 1950, dando conta das pessoas que conceberam essa tecnologia de forma mais objetiva, eu prefiro uma definição funcional. Inteligência artificial, e essa mesma que vai nos ajudar na educação, é tudo aquilo que substitui o trabalho do homem. Porque se substitui o trabalho do homem, substitui de alguma forma a sua inteligência. O problema é que a segunda armadilha era muito mais importante do que a primeira. Essa questão de definição era importante, mas a segunda armadilha é a forma que a curva exponencial toma para nós. Justo essa curva exponencial com a qual nós nos acostumamos, até as pessoas mais simples estão tendo que se acostumar a ver essa curva na televisão e estudar essa curva quase que todo santo dia. A grande armadilha estava no fato de que a maior parte da história humana, a curva se disfarçava de uma reta. E eu insisto com vocês de novo, a partir de 2007, essa curva começa a desromper de uma forma muito mais incontrolável do que até então. Então, as questões de quem vai cuidar do meu filho, quem vai educar meu filho, quem vai ensinar para o meu filho, eram 3 questões ligadas à educação que estavam no seio de um monte de questões ligadas socialmente e tecnologicamente, desde 2007, para as quais a gente começa a não ter resposta. E a pandemia nada mais é do que um ponto na escalada dessa exponencial. A grande armadilha que nos fez ter que subir correndo essa curva, né? Essa nova escola, eu defendo, a nova escola a qual eu me refiro, e a educação 5.0 a qual eu me refiro, não é um mero jogo de palavras. Essa nova escola ainda está por ser criada. Ela está em curso. E eu não estou sendo metafórico, não estou usando um sentido figurado. Quando a gente reúne todas as tecnologias que estão sendo desenvolvidas no mundo, quando a gente combina essas tecnologias com a experiência que a pandemia nos obrigou a viver, a gente percebe que essa nova escola ela tem um significado fundamental na vida das pessoas. Ela não é mais uma escola física que, por conveniência ou por modismo, ou seja lá por que qualquer outra razão, tem um site, tem alguma presença na web. Ela agora precisa ser uma escola que existe virtualmente, independente de existir fisicamente, que não pode existir só virtualmente e que não deveria existir só fisicamente. É uma escola que a gente passa a chamar, tomando emprestado um termo que nasce no mercado de varejo americano, de uma escola figital, uma escola física e digital. E vocês vão ver que isso não é pouca coisa.
A terceira armadilha que está colocada para nós, eu disse de duas e apresento a terceira, é que nós começamos a nos perguntar, por conta da pandemia, e se acontecer de novo? O que vai acontecer com a gente se houver uma outra pandemia? Notícias de 2, 3 dias atrás dão conta que cidades chinesas já foram novamente fechadas porque o nível de contaminação começou novamente a subir. Algumas pessoas defendem que essa pandemia não vai de verdade alterar os hábitos. Eu não defendo isso. Na verdade, eu tenho uma teoria, que é a famosa teoria dos... Se nós pensarmos nos fatos mais relevantes, vamos pegar só o século XX. Tá? Quando ocorre a Primeira Guerra, ela termina em 18. E a Segunda Guerra começa em 39. Foram apenas 21 anos entre as duas grandes guerras. 21 anos que, se a gente for estudar a história, foram anos tensos, por uma série de razões políticas. E aí ocorre a Segunda Grande Guerra, e no dizer de Yuval Noah, depois dela, em que pese que nós tivemos guerras localizadas no mundo, em que pese que nós ainda tenhamos guerras em vários locais do mundo, nós nunca tivemos uma... Sobretudo quando nós guardamos as escalas das populações, nunca tivemos um mundo tão em paz como atualmente ele vive. E a grande pergunta que fica é, por quê? Porque talvez a ocorrência de um segundo evento nos ensine que um segundo evento foi possível e que um terceiro será possível. Então, a grande pergunta, quando me falam assim, você acha que a pandemia vai passar? A minha resposta é, a pandemia não vai passar porque um conceito não passa. Nós aprendemos, nós teremos que viver com o grilo falante toda hora repetindo na nossa cabeça. E se acontecer de novo? Charles Darwin tem uma frase que todo mundo conhece. Não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas é o que mais se adapta às mudanças. Essa frase é fundamental para as escolas entenderem que as mudanças que até final de 2019 se dizia seriam rápidas, as mudanças estão sendo rápidas. Está acontecendo. Eu costumo dizer que nós não devemos esperar um robô que vai bater na porta da nossa casa, entregar nossa carta de demissão e dizer, a partir de amanhã eu vou substituí-lo no seu emprego. Isso não acontecerá dessa forma. Isso acontecerá de formas muito mais sutis, com as pessoas simplesmente descobrindo que coisas em que antes elas precisavam da intervenção de um ser humano, que muitas vezes o atendia mal, agora elas podem fazer sem essa ajuda de outro ser humano. E Darwin fala de outra coisa que nos leva a uma posição de extrema humildade diante dessa transformação. Durante 2 bilhões de anos, a Terra viveu sem os seres humanos. Eu não acho que ela precise de nós. Então, não é por pouca coisa que há menos de 2 dias, um dia, alguns fundos de investimento europeus tenham declarado que agora deixam de investir em certas empresas brasileiras porque estão preocupadas, sim, com o ecossistema do planeta. Não é por pouca coisa que, para domar uma pandemia, nós teremos que mudar a nossa forma de conviver com o planeta. Então, as escolas terão que entender essa transformação de adaptação e as escolas terão que ter uma humildade muito grande para entender que essa não é a única transformação que nós vamos passar, que muitas outras virão no bojo dessa que está acontecendo agora. Essa curva que eu estou mostrando a vocês é uma curva que nos provoca muitíssimo. A curva azul, eu construí esse gráfico, ele não guarda dimensões, mas a curva azul quer representar o crescimento do vírus. A curva vermelha, por sua vez, representa o crescimento da informação. Se fosse possível nós colocarmos essas duas curvas numa mesma escala, nós teríamos certamente a curva vermelha muito superior à curva azul. Nós temos dados aqui de 2016, a internet como um todo contava com algo em torno de 44 bilhões de gigabytes de informação. A previsão para 2025, nós estamos falando de 463 bilhões de gigabytes. Algo em torno de 10 vezes a posição de 2016 e que, na minha opinião, certamente será impulsionada para cima pela ocorrência da pandemia. Ótimo, eu já sei disso. Eu já sei que, tanto quanto esse webinar que nós estamos fazendo, eu estou recebendo chuva de informação sobre todo tipo de solução, sobre todo tipo de proposição na minha casa em tempo real. Mas o que isso tem a ver com a minha história? O que isso tem a ver com a escola?
tem a ver que essa outra curvinha cinza que vocês estão vendo aqui é uma curva de dados. E o grande dilema que todos nós, em vários setores, mas não menos a escola, está vivendo, é que nós temos informação, mas não temos dados. Nós não temos dados sobre o comportamento do aluno. Melhor, nós não sabemos, de fato, quem é esse aluno. Nós sabemos que notas ele tira, nós sabemos a frequência, nós temos dados sociais desse aluno, demográficos, mas será que nós sabemos quem é esse aluno? Será que a escola até hoje se preocupou em perguntar quem é você? Ou uma pergunta mais desafiadora, quem você quer ser? Então, nós nos vemos diante de uma situação curiosa, gente. A empresa exponencial, a organização exponencial, a curva exponencial tem apaixonado corações e mentes nos últimos anos. Todo mundo fala disso. Não, qualquer grande empresa pretende defender a ideia de que tem uma estratégia exponencial. Mas quando nós chegamos na pandemia, no meio dessa espécie de tempestade perfeita que nós estamos vivendo, o que muitas pessoas estão falando é: não mexam no meu queijo no meio da pandemia. Essa frase é expressa por: e quando passar, tudo voltará ao normal? A pergunta é: precisa voltar ao normal? Depois de tudo que nós estamos passando, nós vamos simplesmente torcer para que volte ao normal e aconteça uma segunda vez? Ou nós vamos nos mover para uma nova dimensão humana, para uma nova dimensão de planeta, para uma nova dimensão de convivência, ao ponto que ontem eu fui surpreendido com uma notícia de que alguns países do mundo começam a considerar de forma muito séria o oferecimento da renda perpétua para a população, já antevendo que esse modelo pode ter que persistir por muito mais tempo. Muito bem. Junto com isso, gente, uma crise enorme estava escondida. Quando o Brasil entra em crise em 2015, eu falava frequentemente que eu assistia o noticiário o tempo todo e ouvia as pessoas dizerem: estamos numa crise econômica, estamos numa crise econômica. E por uma única vez eu vi um especialista, um professor da UNB, dizer: há uma crise tecnológica escondida nessa crise econômica. Essa crise tecnológica respondia pelo fato de que nós íamos para fora do Brasil, especialmente para a Califórnia, em alguns países da Europa, e quando nós falávamos, por exemplo, do emprego da inteligência artificial, que é nosso material de trabalho, as pessoas estavam discutindo como usar essa tecnologia. Enquanto no Brasil, no ano de 2015, nós ainda estávamos discutindo, e até hoje continuamos a discutir, se devemos usar essa tecnologia. Ora, o emprego estava impactado pela questão da crise econômica. O emprego foi impactado pela questão da tecnologia. E agora o emprego foi impactado pela pandemia. É ou não é uma tempestade perfeita? O emprego, como nós o conhecemos, vai deixar de existir. E é para esse emprego, para essa ocupação, para o trabalho, para o empreendedorismo, que a escola, em última instância, vai preparar esse aluno ao longo da sua vida. É necessário, então, uma nova visão do papel da escola. Essa nova visão tem, sim, que levar em conta as dimensões do ser humano numa perspectiva diferente. Uma que Brian Little, que me inspira com a sua fala a respeito das dimensões do indivíduo, ele defende que essa dimensão biogênica com a qual nós vivemos até hoje, aquela dimensão que muitas pessoas aos 50 anos diziam: agora que eu fiz 50 anos, eu vou ser quem eu de fato sou, eu vou falar certos desaforos, eu não vou levar desaforos para casa. Aquele que eu de fato sou, né? Um homem biogênico, um indivíduo biogênico, era o que nós tínhamos até agora. Quando muito, nós tínhamos também um indivíduo sociogênico, aquele indivíduo que era transformado pela sociedade na qual ele estava inserido. Esse indivíduo biogênico e esse indivíduo sociogênico, eles não conseguiram mudar da forma que nós desejávamos, não conseguiram construir uma sociedade que fosse capaz de suportar com facilidade a questão, por exemplo, da distribuição de renda que nós estamos enfrentando agora com a pandemia. Um novo indivíduo, então, é necessário, o indivíduo idiogênico. É a escola que pergunta ao indivíduo, desde a mais tenra idade, quem você quer ser. Porque o homem é, antes de tudo, uma possibilidade. E, em sendo uma possibilidade, ele é também uma possibilidade que se transforma. Então, eu terei que perguntar para esse indivíduo, ao longo da sua vida, por muitas vezes, quem você quer ser agora. E compreendendo essas três dimensões do indivíduo,
dar a mão a ele e conduzi-lo por uma educação que vai apontar para um futuro em que ele pode se transformar como a realidade vai exigir que ele se transforme. Esse é o grande destaque. Essa é a nossa principal crença, de que compreender esse indivíduo socioemocionalmente é dar a mão a ele e trafegar pela trajetória da escola. E onde estão os professores? Os professores, e me permitam dizer nós, os professores, porque fui professor, e em certa medida ainda me considero professor, os professores tiveram que fazer, em poucas semanas, uma tarefa de meses, talvez de anos. Eles tiveram que ir virtual e conviver com alunos que eram professores para eles em tecnologia. Se nós abrirmos agora o Twitter, nós vamos ver declarações tanto de professores quanto de alunos de todas as inseguranças que estão sendo vividas porque uma aula foi simplesmente clonada para a web. Nós estamos sendo obrigados a usar, em 2020, tecnologia de transmissão de conhecimento que eu afirmo para vocês, a CUCAC, a SPEC, usava nos primeiros 5 anos do século XXI. A aula presencial virtual é muito mais antiga do que a gente possa imaginar. Não é algo que está acontecendo agora. E não prosperou da forma que está prosperando agora, porque o presencial era mais fácil, o presencial era mais justificável. A tempestade perfeita se completa porque nós estamos perguntando, e o paradigma de preço? Para ficar fácil de entender, uma consulta médica virtual vai custar mais caro ou mais barata que uma consulta médica presencial? Quanto é justo pagar por ela? E a aula virtual é mais cara ou mais barata? Nós trabalhamos por anos e anos com a educação à distância e sabemos que muitas instituições usaram uma estratégia de preço em que a aula virtual era uma forma, inclusive, de dar acesso a pessoas de mais baixa renda. E a aula virtual era oferecida numa formação de mais baixo custo. Como fazer com que essa aula virtual readquira o significado e a importância que tinha para nós a aula puramente presencial? São um monte de desafios que nós temos que enfrentar. E algumas dessas tecnologias, como eu disse, que nós estamos tentando usar agora, são de 20 anos atrás. O que será que vai de fato acontecer, que vai transformar, que vai determinar a transformação da sociedade, que vai determinar a transformação das escolas? Há uma armadilha muito engraçada que eu chamo de armadilha de Blanquet. Blanquet é o atual ministro da Educação da França e muitos de vocês devem ter acompanhado quando, no ano passado, a França declarou, inclusive se pondo como um exemplo para o mundo, de que os alunos não entrariam mais com celular em sala de aula. O grande desafio é que os alunos foram para casa aprender com celular, com tablet, com computador. E eu fico me perguntando, agora que os alunos vão voltar para a sala de aula, nós vamos dizer para eles que agora não precisa mais, que a tecnologia que nos manteve vivos, comunicáveis com nossas famílias, com nossos parentes, com nossos amigos, para muitos de nós, como para mim mesmo, trabalhando, que essa tecnologia não faz sentido e que ela não serve para ensinar? Essa é uma armadilha que nós criamos como educadores para nós mesmos. Domênico de Masi afirmou num artigo brilhante que ele escreveu durante a pandemia, ele afirmou que nos perguntamos o tempo inteiro por que as empresas não haviam adotado antes uma forma de organização tão eficaz e tão enxuta. Para não dar dados de outras organizações, eu vou dar da minha mesmo, que batem com os números do Domênico de Masi. 20% de aumento de produtividade, 20% de redução de custo, sem demitir um único indivíduo. Então, como que nós vamos enfrentar esse paradigma, sendo que ontem, exatamente ontem, o Twitter anunciou que talvez não volte a trabalhar presencialmente. E a XP anunciou que a volta ao trabalho, se ocorrer, será em dezembro desse ano. Se ocorrer, havendo uma forte possibilidade de não existir mais a sede da XP como nós a conhecíamos até então. A dicotomia entre ensinar e educar não existe mais. A dicotomia entre presencial e o virtual está definitivamente enterrada. A escola tem que ter a sua existência simultaneamente nesses dois mundos, uma existência que eu já batizei de digital. Quando nós iniciamos a pandemia na nossa empresa, nós não gastamos mais do que ir para lá uma manhã e dizer para os nossos funcionários, assim que eles chegavam, junte suas coisas e vai para casa.
por um tempo, que agora dura 9 semanas, nos vemos na web. Nós não tivemos nada, porque nos preparávamos para isso já há muito tempo, para um mundo sem papel, para um mundo digital. Desde então, nós nos encontramos apenas na web. Eu acredito numa escola que, em algum momento, vai dizer para os alunos: semana que vem, nos vemos em casa. Na outra, você vai aparecer aqui. Uma escola que vai ter que conviver com as duas dimensões. E o advento do socioemocional como instrumento dessa dimensão ideogênica do indivíduo é fundamental para que a gente o conheça. Nós acreditamos numa escola que trata a tecnologia segundo 4 dimensões principais. A dimensão de educar para a tecnologia, organizando o conhecimento do aluno sobre tecnologia, fazendo com que ele entenda para que serve de verdade a tecnologia, educar com tecnologia, uma escola que é conectada, que é Scrum, que é ágil, que é rápida, para absorver e oferecer a tecnologia e que dá ao aluno a consciência do que é a tecnologia. Uma escola que educa o aluno para um mundo de tecnologia e não para um mundo em que nós corremos o risco de nos transformarmos em luditas quebrando máquinas para evitar que a tecnologia avance porque ela não vai parar de avançar. E eu considero, talvez, o principal, educar apesar da tecnologia. A dimensão que nós temos que ter daquela humildade que eu citei há pouco, de entender que nós temos, sim, medo de aplicar essa tecnologia, que a necessidade, que nós temos que nos preservar como seres humanos, com a nossa memória, e que nós temos que ser capazes de ensinar, inclusive, sem nenhuma tecnologia. Essas dimensões são fundamentais, mas quando eu vou em muitos congressos de tecnologia para a educação, no final do dia eu fico olhando para aquelas pessoas tomando ali seu café às 5, 6 horas da tarde, a feira de soluções acabou, as palestras acabaram, e eu fico imaginando que cada gestor de escola está se perguntando como é que eu conecto tudo isso, como é que eu encaixo esse mundo de tecnologia dentro da minha planilha de custos, por onde que eu começo? E essa é a grande loucura que começa a acontecer. Nós, do SPEC, nós, da CUCAC, propomos uma arquitetura de educação que está baseada em níveis. Eu não vou detalhar todos, mas vou chamar a atenção de vocês que esse nível vermelho é tudo que diz respeito a entender quem é o indivíduo. É o socioemocional, é a defasagem cognitiva, essas duas coisas conversando entre si, é um match de grupo, é o apoio com a tecnologia no esporte, é a identificação de padrões de grupo. Abaixo disso, vocês vão encontrar vários elementos com os quais nós não temos a menor intenção de brigar. O sistema acadêmico, a educação à distância, a agenda, livros inteligentes, gamificação, avaliação, todos esses elementos são importantes. Mas eles se conectam onde? Eles têm que se conectar no motor principal. E o que esse motor faz? Basicamente, conecta 3 coisas. Ele conecta os conteúdos, ele conecta que passam por uma curadoria, está aqui, e entrega isso ao indivíduo. Então, vamos repetir. A ideia de que eu posso produzir conteúdo só para a minha escola e que esse conteúdo vai ser exclusivo é uma ideia que, do ponto de vista do tempo que isso vai levar para ser feito, é completamente inviável com a produção de algo em torno de 44 bilhões de gigabytes de conteúdo todos os dias. Se a gente separar 40 bilhões de porcaria que tem na web, nos sobram 4 bilhões de giga para nós garimparmos, curarmos esse conteúdo e oferecermos esse conteúdo. E oferecermos como? Naquilo que eu chamo de revolução da interface. Está acabando o tempo dos sites, está acabando o tempo dos aplicativos. Não sou só eu que digo isso. Mas em seu lugar nasce o quê? Nascem os assistentes pessoais de aprendizado, o verdadeiro símbolo da educação 5.0. Esses assistentes serão capazes de entregar todo esse conteúdo e interagir diretamente com o aluno. E isso não é pouca coisa, porque inaugura uma transformação profunda, uma nova redefinição do tempo. Nós não falamos mais de 50 minutos, nós falamos de aulas que podem durar 2 minutos, aquilo que a gente chama de nanoconteúdos, ou microconteúdos, 7, 14, 21 minutos, e que são entregues ao aluno num projeto de day-long learning, não mais de lifelong learning apenas,
mas de day long learning, aprender ao longo do dia. E aí a gente vai se perguntar, como assim que ainda há dever de casa, que há dever na sala de aula e dever em casa, que há trabalho para fazer na universidade, para ser levado em casa? Será que essa turma não assiste a Netflix? Será que eles não sabem que eu começo a assistir um vídeo no meu celular, passo para o meu tablet e termino assistindo na televisão? E que essa inteligência sabe exatamente onde eu parei? Será que eles não sabem o conceito de day long learning? A pergunta é, cadê o conteúdo que estava aqui? O conteúdo, como nós o conhecíamos, era algo exclusivo, que, em nome desse conteúdo, era capaz de distribuí-lo de forma licenciada para outros. Mas agora, se eu, através da tecnologia, for capaz de criar livros inteligentes, mídia inteligente como um todo, eu vou poder oferecer esse conteúdo com muito mais facilidade. Ah, Roberto, será que isso vai acontecer mesmo? Gente, os bots que nós conhecemos, se eu estivesse construindo um bot para falar sobre a história do Brasil, isso é, inclusive, objeto de uma POC que nós fizemos recentemente, um bot como nós o conhecemos no mercado, ele é capaz de responder sobre um número pequeno de intenções e de alta frequência. Quem proclamou a independência do Brasil? No nível seguinte, aquilo que a gente chama de cauda longa, ele é capaz de responder qual o ambiente político do Brasil quando da independência. Ele é capaz de ir até o livro, há vários livros, ele é capaz de ir até mídia digital, até sessões gravadas de aula e extrair como microconteúdo a resposta para aquele aluno. E a tecnologia para que esse bot emita opinião já está disponível há 2 anos. Qual a sua opinião sobre o processo de independência? Quais foram os prós e contras? Em tempo real. Nós estamos saindo na inteligência artificial da mera resposta em direção à produção de insights. Isso também não é pouca coisa. Ora, gente, façamos uma lista. Se uma inteligência como essa é capaz de conversar com o aluno, entendê-lo, cognitivo e socioemocionalmente, se ela o apoia com conteúdos curados de acervos públicos ou privados, se ela oferece estratégias adaptativas de treinamento na forma de exercício, se ela estimula a participação no ecossistema da escola, se ela ajuda a gamificar socialmente a participação dele com outros alunos, se ela propõe que o próprio aluno participe da sua própria construção, ou seja, o aluno ajudar a treinar essas inteligências e a fornecer conteúdos segundo padrões para o ambiente da escola. Se tudo isso é possível, que mesmo que a gente vai chamar de para casa? E que momento vai ser esse em que o aluno faz o para casa e o professor corrige? Em que o professor universitário dá uma série de problemas e resolve em sala de aula? E como ampliar o conceito do livro e criar a interação verdadeira do aluno com vídeo, com livros? Como é que eu faço isso? A fronteira final nós batizamos de APA, Assistente Pessoal de Aprendizado. É para lá que nós estamos indo com tecnologia. Muito do que eu mostrei aqui para vocês, nós já temos desenvolvido e implantado. Estamos indo na direção de cada vez mais termos um assistente pessoal de aprendizado que é capaz de conhecer e apoiar o indivíduo de forma integral. Nós vamos resolver, especialmente para um país como o Brasil, uma questão que envolve escala, velocidade, precisão crescente e baixo custo. Eu não tenho dúvida que, se tudo isso que eu falei pudesse ser feito numa interação humano a humano, seria sem dúvida melhor. Mas nós temos, por baixo, 50 milhões de alunos nesse país. E eu acho que devíamos rapidamente começar a afirmar que temos 200 milhões, porque todos nós, brasileiros, precisamos voltar a aprender com qualidade, com rapidez. E não vai ser sem a tecnologia e sem a coragem de aplicar a tecnologia que nós vamos resolver escala, velocidade, precisão crescente, baixo custo, e SPEC oferece isso. Arthur C. Clarke, para terminar, ele dizia, quando ele estava próximo da morte, perguntaram a ele: o que você acha de um professor ser substituído por um robô? E a resposta dele me marcou profundamente. Ele respondeu: um professor que puder ser substituído por um robô merece ser substituído por um robô. E eu completo:
deveria ser substituído por um robô. Porque nas tarefas robóticas, na mera tarefa de ensinar, de encontrar conteúdo, de encontrar respostas, o robô será sempre melhor que o homem. Mas Arthur C. Clarke disse outra coisa: se o aluno tiver interesse, a educação acontece. E a nossa missão é despertar o interesse desse aluno. E para despertar o interesse desse aluno, o professor humano e a escola física, que nós defendemos profundamente que continue a existir, ele tem agora a missão, a melhor de todas as missões, ensinar o indivíduo a se tornar um indivíduo potente, tanto individualmente, tanto sozinho, quanto ressignificando a sua participação no grupo e reaprendendo e aprendendo a mudar a sua trajetória ideologicamente em direção a esse futuro. Da próxima vez, gente, que alguém disser a vocês, nessa pandemia, que as coisas vão voltar ao normal, que nada vai mudar, eu quero lembrar a vocês que na história humana nada nunca voltou ao normal. Que nós só avançamos porque as coisas não voltaram ao normal, porque nós somos seres aprendentes e caminhantes, e nós caminhamos para o futuro. Não é por que temer o futuro se nós confiamos no ser humano. Nós seremos capazes de criar uma sociedade melhor em que o homem será, sim, valorizado e, mais do que ele, professor, que tem agora a missão de manter-nos como humanos, de manter a nossa humanidade numa escola que eu me recuso terminantemente a abandonar. Né? Como nós estamos vendo nessa pandemia, a ciência e a tecnologia, que sempre foram grandes fontes de medo para nós, também são uma possível fonte de redenção muito importante para nós todos. Eu quero agradecer a vocês, agradecer de antemão a fala da Fundação, que usa a nossa ferramenta, e passar a bola para que a apresentação continue. Muito obrigado, Marcelo, por ter participado com a gente. Obrigada, Roberto. Excelente explanação. Adorei, viu? Muito bom conteúdo, que cultura que você tem. Muito bacana, uma honra tê-lo aqui. E agora, então, vamos passar a palavra para a Marcele. Com você, Marcele. Boa tarde, Sônia, boa tarde, Roberto, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouco dessa experiência, né, que a gente tem aplicado na Fundação Dom Cabral, junto com o Roberto, toda a equipe da CUCAC, e a gente tem feito uma parceria muito bacana nesse sentido, né, estamos experimentando, estamos utilizando, né, a nosso favor e a favor da educação, um pouco dessa tecnologia e dessa experiência, né, que o Roberto traz junto com o seu time para agregar junto com a gente. Então, é um prazer, eu vou compartilhar aqui a minha apresentação e a minha intenção aqui é contar e compartilhar o que nós temos feito, como nós temos utilizado isso numa prática real dentro do programa MBA Executivo da Fundação Dom Cabral. Eu sou gerente de desenvolvimento de executivos, estou na Fundação Dom Cabral há 11 anos e atualmente, então, nesse momento, né, fazendo esse projeto maravilhoso que a gente tem implementado junto aí com a CUCAC. Então, assim, Roberto, obrigado pela sua fala, muito inspiradora, muito instigante, né? E o que eu trago para cá é um pouco disso que você trouxe já, né? Falando um pouco do contexto desse mundo e o contexto da sociedade e dos negócios, né? E como que isso impacta a educação executiva. Então, a gente vê as empresas passando ou sendo obrigadas até a passar por profundas transformações em seus modelos de negócios, né? Nas suas estruturas organizacionais, que na pandemia parece que foram totalmente quebradas, né? A gente vê as empresas tendo que se movimentar e as estruturas acabam por desaparecer, literalmente, em situações como essa.
e em novos formatos de trabalho, novas formas de contratação e de trabalho, né? Onde algumas competências passam a ser essenciais e mais importantes do que aquelas até então consideradas. Então, um estudo do Fórum Econômico Mundial traz, né, e indica quais são essas competências que vão ser necessárias para as profissões do futuro. E aí eu destaco algumas delas, né? E vai muito em linha com aquilo que você está trazendo. Porque será que o robô vai ter capacidade de fazer isso? Eu penso que não, né? Porque esse pensamento crítico, a criatividade e a resolução de problemas complexos vão continuar sendo competências humanas, né? E valorizadas cada vez mais. E uma necessidade, uma alta necessidade cada vez mais de personalização, né, desse desenvolvimento, da continuidade de adquirir conhecimento, mas com certa flexibilidade. E as pessoas vão precisar desse conhecimento e desse desenvolvimento ao longo da vida, né? Não só ao longo do dia, o day long learning é ótimo, é isso aí mesmo, mas o lifelong learning, as pessoas estão criando novas carreiras, a longevidade está aí, as pessoas vão ficar mais tempo ativas profissionalmente. Então, segundas carreiras e terceiras carreiras estão por vir. Então, qual é o nosso desafio, né? Como que a gente prepara, como escola de negócios, como nós preparamos melhor esses executivos para essas demandas atuais e futuras, colocando-os como, né, protagonistas para refletirem sobre o seu próprio processo de desenvolvimento, né? E sobre os seus desafios e o que está por vir. Então, a nossa proposta aqui, dentro do programa de MBA executivo da Fundação Dom Cabral, foi trazer uma metodologia, né, que coloca o participante como protagonista deste processo e desafia os participantes a refletirem sobre a sua trajetória, né, de aprendizagem vis-à-vis aos seus objetivos de carreira e de formação e das suas demandas profissionais. Ou seja, é uma metodologia que permite evidenciar e tangibilizar essa transformação na aquisição do conhecimento. É o que a gente chama de portfólio de realizações, né? Essa é uma metodologia centrada no participante, utilizada ao longo dos 19 meses do programa de MBA executivo da Fundação Dom Cabral, onde os participantes relatam e elaboram textos que relatam aquilo que eles aprendem, né? E aplicam nos seus relatos, os relatos contêm a aplicação desse aprendizado na prática, quais são esses desafios, o que eles ainda precisam avançar, de uma forma que traz uma consciência e o protagonismo do participante para dentro desse processo de desenvolvimento. Ou seja, estimulando esse pensamento crítico, esse pensamento cada vez mais complexo, porque evidencia, obviamente, né, tudo aquilo que ele traz para o contexto atual da sua vida profissional, da sua vida pessoal também. E direciona esse aprendizado para os seus objetivos pessoais e de carreira. Então, esse é o processo, essa é a metodologia que a gente utiliza. Mas e a tecnologia, né? Onde entra nisso e como que nós percebemos que a tecnologia poderia ajudar, né? Nós entendemos que a tecnologia, a inteligência artificial em si, seriam capazes de potencializar a leitura do relato desses participantes, transformando esses relatos em dados. Bom, temos como objetivo no MBA, muito claro, o desenvolvimento de uma liderança muito integrada, né? Uma liderança que se baseia no próprio modelo de liderança do MBA, que significa desenvolver líderes nessas 4 dimensões, né? Líderes que tenham propósito, líderes que sejam visionários, líderes com foco em resultado e líderes inspiradores. Bom, e tendo como esse objetivo, como é que nós poderíamos, então, por meio destes relatos, ao longo de toda a trajetória do Executive MBA, medir, né, a transformação e a evolução desses participantes
nessas 4 dimensões. E, além disso, como que nós poderíamos entregar em tempo real oportunidades, né, de desenvolvimento vis-à-vis aqueles objetivos iniciais relatados pelos próprios participantes no início do programa. Bom, e aí nós criamos aí um índice, né, que se chama o Meu Potencial de Transformação, e por meio da inteligência artificial, a gente consegue, então, caracterizar e fazer um match, né, das características dos líderes tidos como referências nessas 4 dimensões que eu mencionei anteriormente, ou seja, aquele líder visionário, o líder inspirador, o líder com foco em resultado, e das 4 dimensões aqui, né, e o líder com propósito, e fazer um match com essas características que vêm dos próprios participantes quando eles elaboram esses textos. Então, a inteligência, ou seja, né, os algoritmos são capazes de identificar esse match e fazer, indicar através de um relatório quais são essas características mais compatíveis e o que o participante precisa desenvolver para atingir aquele objetivo, e aquele objetivo que mais se assemelha com aquilo que ele quer ser, né? Com que vai muito ao encontro do que o Roberto disse anteriormente. Então, a gente tem, de forma muito tangível para o participante, conseguir entender, né, quais são essas características, em que momento essas características estão presentes e como essas características podem ser melhor desenvolvidas. Obviamente, a gente tem também, ao longo de todo esse processo muito importante, um acompanhamento muito personalizado, né, de um professor que está ali dando feedback, direcionando, comentando, e um processo de coaching estruturado que dá uma abertura e traz a possibilidade de um diálogo aberto sobre todo o potencial de desenvolvimento da melhor forma como poder atingir esses resultados ou os objetivos esperados pelos participantes. Bom, dito isso, né, a gente verifica aí que é um processo de aprendizado, a gente vem desenvolvendo isso já há 2 anos, né, Roberto? E a gente tem tido, assim, respostas muito interessantes, a gente tem feito descobertas muito interessantes nesse caminho, e o que eu vejo como oportunidade, né, quando a gente entende que a aplicação de uma tecnologia a favor do desenvolvimento e da educação, né, pode nos trazer. Nesse caso especificamente, né, algumas oportunidades claras aqui para nós, é que nós estamos trazendo dados, né, nós estamos trabalhando com informações, enfim, com dados que se tornam informações muito relevantes para que a gente possa realimentar o programa, para que a gente possa atualizar o programa diante disso tudo que vem. A gente identifica e consegue entregar valor ao participante no momento em que a gente relata e identifica, naquele momento, um retrato real, né, das suas necessidades de desenvolvimento. A gente consegue trazer uma gestão de talentos para além da gestão tradicional de competências, né? Uma nova forma de medir e de fazer gestão desses talentos. Uma geração de conhecimento a partir desses resultados que são comprovados e que a gente vai medindo, né, ao longo do tempo e por um período específico aqui dentro do tempo de duração do programa. E, enfim, né, para fechar isso, a gente vê isso como uma nova forma de pensar a educação executiva, né? Esse é um recorte que nós fizemos aqui para demonstrar como a gente tem utilizado a tecnologia e a inteligência artificial, mas a gente vê aí diversas outras oportunidades de aplicação. Penso que essa nova forma de aprender e de ensinar também já não existe mais volta, né? Como é que a gente volta
ao normal, eu não vejo isso mais como normal, a gente está falando aí de um novo normal e eu acredito muito nisso. E a complexidade das questões e dos problemas vão sendo, sim, né, cada vez maiores e a gente precisa, sim, da ajuda da tecnologia para resolver isso. E termino aqui comentando rapidamente sobre essa frase do Edgar Morin, que diz que conhecer e pensar não é chegar a uma verdade absolutamente certa, mas é dialogar com a incerteza. E a certeza nós não temos, talvez nunca teremos, mas nesses tempos a incerteza impera. Mas não podemos deixar de pensar e conhecer cada vez mais em tempos de incerteza, porque não existe verdade absoluta, né? Uma verdade que vai sendo criada e vai sendo recriada, na minha opinião. Bom, era isso que eu tinha para apresentar. Fico aí à disposição para responder alguma questão, alguma dúvida, e obrigada. Obrigada, Marcele. Muito obrigada aí pela contextualização, levando em consideração aí o MBA, né? Que é tão forte na Fundação Dom Cabral. Vamos então agora para a nossa sessão de perguntas. Nós temos várias, não sei se conseguiremos responder todas, mas vamos lá. Uma pergunta do Sérgio Luiz Portugal. O Roberto afirma que as escolas não conhecem seus alunos. Por que iniciativas como a School of One não ganhou espaço até o momento? Esse é o momento? Essa escola, né, só para relembrar aí todo o pessoal, é uma escola que foi criada em 2009 nos Estados Unidos, depois teve aí umas ramificações em 2011, né? Você acha que seria o momento, Roberto, de efetivamente ganhar mais espaço uma escola desse tipo? Eu vejo essa questão com duas dimensões. A primeira, uma que não está ligada específica... Vocês estão me ouvindo, então, né? Sim. Uhum. Não está ligada especificamente à educação, mas a ciência de dados, especialmente a ciência de dados aplicada à compreensão do ser humano, ela teve um tropeço muito grande há 3 anos atrás, durante as eleições americanas. E para nós que estamos no mercado de tecnologia, a gente, trabalhando com isso, percebeu, foi aquele escândalo da empresa inglesa que manipulou dados do Facebook, e naquele momento, inclusive, ela afirmava que tinha para cada indivíduo, para cada eleitor americano, 5.000 itens de dados que o definiam. Para vocês terem ideia do que isso já representava de volume, nós trabalhamos no SPEC com algo em torno de 70, 80 itens de dados para cada indivíduo, né? Espera-se que até mais uns 2 a 3 anos nós vamos chegar a trabalhar com algo em torno de 25.000 itens de dados que definem o ser humano, sobre todos os seus aspectos, socioemocionais, cognitivos, saúde, direito, enfim, dados demográficos, sobre todos os aspectos. Esse advento, que inclusive acontece, e nós estamos enfrentando isso com muita seriedade, simultaneamente com as leis de proteção de dados, ele refreia um pouco a compreensão de qualquer indivíduo, não só na educação, a partir de dados. Então, isso é necessário, isso é importante, e digamos assim, esse rearranjo precisava ser feito. No que diz respeito às escolas, o depoimento que eu posso dar, eu poderia dar outros, mas eu vou dar da nossa própria experiência. Por pelo menos 3 a 4 vezes, eu ouvi frases que eram variação da mesma frase, mais ou menos. Vou citar uma delas. Depois de ver a apresentação da nossa plataforma, as pessoas da escola, uma delas se referiu a nós da seguinte forma: nossa, mas se vocês fizerem isso, vocês vão descobrir coisas demais sobre os alunos. Então, há uma dificuldade natural da escola de processar o volume de dados que vai ser gerado. Você imagine que eu tenha uma turma de 20 alunos, não vou nem exagerar, de 20 alunos em que eu agora tenho que dar... eu tenho meios para dar a mão para cada indivíduo e ajudá-lo. Eu fui professor tanto no 2º grau quanto no ensino superior. E todos nós sabemos que há professores no ensino superior que avisam os alunos no primeiro dia de aula que eles vão ser reprovados, né? Eu não sei se ainda acontece, estou há algum tempo afastado de sala de aula,
mas acontecia. Tá? E nessa dimensão, aquele aluno que tem uma necessidade de um reforço, que tem uma necessidade de um suporte, a produtividade dele vai baixar e, eventualmente, ele vai desistir. Né? E isso que eu estou descrevendo para vocês, a gente pratica na nossa empresa. Eu posso dizer para vocês que dá trabalho fazer isso. E que sem tecnologia não vai dar para fazer. Então, as iniciativas foram tombando aqui e ali por um certo descrédito, de um lado, de que seria possível fazer em escala. Essas coisas eram sempre tratadas como pontos fora da curva. E, de outro lado, porque a massa completa, né, de escolas começou a pensar como é que eu vou suportar um custo desse na minha grade de custos. Né? Mas eu acredito que, com a chegada da tecnologia, como nós apresentamos aqui, o rio corre para o mar. Não há mais como dizer que não pode ser feito. Essa é a minha crença. Ok. Uma pergunta do Ricardo Luiz Freitas. Aula presencial virtual? É um questionamento dele. Concordo. Mas quem realmente sabe ou está preparado para fazer diferente? O que vocês acham? Marcelo, você quer comentar primeiro? Oi, vocês me ouvem? Sim. Sim. Uhum. Bom, preparado é uma resposta que talvez realmente não, a maioria não esteja, né? Nós não nos preparamos para uma pandemia como essa, né? E eu vejo que em diversas circunstâncias as crises, né, nos ensinam muito e aceleram o processo de aprendizagem. Então, posso, né, citar exemplos até realmente na própria Fundação Dom Cabral, como isso tem nos acelerado. Tem acelerado esse aprendizado, tem acelerado a pensarmos em novos formatos, né? Acho que o conceito que o Roberto trouxe do digital, ele é muito bacana, é muito pertinente, porque o que as pessoas pensam do digital é trazer o físico para o digital. Né? E esse modelo não se sustenta, né? Porque a gente tem outras experiências no digital que são diferentes do físico. Então, acredito sim que a gente consiga aprender e aprender rápido, né? Como fazer, a criar plataformas que sustentem toda essa experiência digital, que é muito diferente, né? De trazer só o físico para o digital. Mas isso é necessário, uma profunda transformação, né? Eu estava escutando outro dia o Silvio Meira, né, Roberto? Você mesmo me indicou aí uma palestra maravilhosa em que ele diz isso, a inovação digital, ela só vai acontecer com uma profunda inovação estratégica, né? Então, as empresas e as escolas, as organizações precisam transformar sua estratégia, precisam inovar em suas estratégias para entender que o modelo digital ou digital, ele existe, ele vai ter que existir, mas não é simplesmente transpondo o físico para o online. Né? Então, assim, acho que são reflexões que a gente traz aqui, são provocações, mas resposta eu não tenho para isso. Acho que nem todos, pouquíssimos podem estar preparados para isso, mas a certeza que temos é que precisamos aprender e nos preparar rapidamente para um novo mundo que talvez não seja mais igual ao que era antes da pandemia, né? Eu queria completar com duas reflexões rápidas. A primeira delas é falar de encantamento. Né? A resposta para a sua pergunta é não, eu não acho que tem alguém preparado. Eu acho que tem pessoas mais predispostas e menos predispostas. Preparado é impossível porque esse mundo é completamente novo. Ele destrói vários dos nossos paradigmas. Por exemplo, o paradigma da aula de 50 minutos. Um segundo paradigma, que eu falo isso desde 2000, na educação à distância, é que é o paradigma da pressão social. Né? Quando eu estou no mundo virtual, eu não tenho pressão social, basta entrar no Twitter, aí, nas listas de debate sobre esse assunto, e a gente vai ver alunos que falam assim, olha, tem hora que enche meu saco, e eu coloco lá a aula e vou fazer outra coisa. Tipo, ele pode, no próprio computador, dividir a tela e olhar o Facebook enquanto o professor está dando aula. Então, não é de fato respostas.
Mas a grande reflexão que eu faço é sobre encantamento, né? Nós, no mundo contemporâneo, nós queremos ser encantados em todos os lugares. A gente quer ser encantado quando vai ao shopping, quando para o carro no estacionamento, quando vai a um hospital. A gente quer ser encantado. Há um livro maravilhoso sobre isso, tratando só desse encantamento na relação humana, no fornecimento de serviços, produtos, e não menos no fornecimento da educação, do processo educacional. A questão é que a gente não está muito preparado para encantar, né? E aí eu resumo da seguinte forma: 3 coisas. Primeiro, tem que ter coragem, tá? Quando a presidente da IBM ano passado perguntou ao presidente da Kaiser Permanente, no processo de transformação digital real que eles estavam vivendo, né, de transformar realmente a Kaiser numa empresa digital, ela perguntou: resuma a história até falar numa palavra o que você acha que uma empresa tem que ter para fazer o que você está fazendo. E ele respondeu: estômago. É preciso ter coragem, né? A segunda coisa é o que eu chamo de atitude de não saber. Eu escrevi um artigo ano passado chamado Não Saber, em que eu dizia basicamente o seguinte: a primeira coisa que nós precisamos ensinar, se eu tivesse filhos pequenos hoje, eu gostaria que alguém ensinasse a eles, e eu mesmo cuidaria de ensinar, a atitude de não saber. A atitude de não saber nos leva à atitude de permitir o erro, em vez de criticá-lo. Nós vivemos numa sociedade digital em que a gente fica esperando alguém cometer um erro para poder transformar aquilo num TikTok da vida e gozar aquela situação. Então, essa atitude de não saber é uma atitude essencialmente de aprendizado. Se eu não sei, eu estou em condição de aprender, né? Essa dimensão é muito importante. Estar disposto a encantar, né? Nós, como professores, educadores, temos que estar dispostos a encantar. Nós temos que ter coragem para fazer isso, porque nós vamos errar, vamos correr risco, tá? E nós precisamos discutir no início de cada aula, de cada ano letivo, combinar com os alunos atitude de não saber. Nós todos não sabemos, nós todos vamos aprender juntos, nós todos vamos errar. Porque o mesmo aluno que goza do professor porque ele está falando com o microfone fechado é aquele que talvez tenha medo de falar em público. Então, quando todos se despem e adquirem aquela humildade que eu citei, a humildade do processo de ensino e de aprendizado, né, não há por que ter medo. E quando o medo sai, entra o interesse, entra o fascínio, entra a criatividade, e aí eu acho que dá certo. Portanto, não espero que ninguém esteja preparado, nós estamos a caminho. Ok, bacana. Uma pergunta agora da Larissa Maria Sobrinho. É uma possibilidade real hoje termos no Brasil, ao menos, o ensino médio no modelo de aula virtual? Benefícios: baixo custo patrimonial e de manutenção, alunos e professores em casa, maior qualidade de vida para todos, em especial nos grandes centros. Há perdas. Qual a opinião de vocês? Bom, eu vou responder primeiro falando da minha empresa. A gente está vivendo essa realidade. A gente está discutindo isso claramente com a nossa equipe. Nós já sabemos, nós estamos na mesma condição da XP, a gente não sabe se e quando voltar. Sabemos que está doendo para muitas pessoas, mas também acreditamos que, com o devido suporte socioemocional que a gente está procurando dar, elas podem superar. E, portanto, eu acho que a aula pode ocorrer, sim, no Brasil dessa forma, tá? A principal experiência que eu tive na minha empresa é não deixar as pessoas, deixar claro para as pessoas que nós estamos a caminho de algum lugar. Então, se eu quero construir a escola da forma como você está propondo, uma escola que bom, na minha opinião, tem que ser virtual e presencial. Se eu quero construir, eu tenho que ter a coragem de dizer que estamos construindo juntos essa escola, né? Porque senão o aluno está ali pronto para anotar, postar o erro do professor e transformar em meme, né? Agora, do ponto de vista da tecnologia toda, o que eu critico é que nós não podemos imaginar que a educação presencial virtual é transmitir aula ao vivo pela internet como era há 20 anos. Isso não é educação presencial virtual. Nós não podemos imaginar que a unidade de tempo se mantenha. 50 minutos, 2 aulas, intervalo.
ela não se mantém. Então, é por isso que eu acredito profundamente que os assistentes pessoais de aprendizado, que são uma mediação em que o professor humano também está, eles vão ter uma importância muito grande, porque eles ressignificam o tempo de aprendizado, né? Eles produzem encantamento, ressignificam o tempo de aprendizado, eles encantam o aluno para que ele próprio possa ensinar. Agora, é óbvio que, para a maior parte das escolas, a tecnologia que nós temos é a tecnologia mais simples de transmissão de aula à distância, e aí o desafio é maior. Mas eu acredito piamente que, se houver essa atitude de não saber junto com os alunos, de mostrar para eles que estamos construindo juntos, vai dar certo. E a segunda coisa, acho que a escola física tem que estar lá. É o lugar onde a gente precisa se encontrar. Na nossa empresa, está claríssimo para o nosso time o seguinte: olha, o tempo inteiro virtual, não, a gente quer se encontrar. Como é que a gente vai se encontrar? Tem que ser numa sede ou pode ser num parque, numa pizzaria, pode ser na casa de alguém, pode ser na piscina, pode ser na praça pública. Onde é que nós vamos nos encontrar? A escola exerce essa função de encontrar, de ser o ponto de encontro onde o professor está ali para ensinar a ser. Essa é a grande visão que eu tenho. Ok. O microfone da Marcele, Thalita, por favor. Eu acho que a única questão que eu acrescentaria, né, acho que o mundo ideal é esse aí que o Roberto está pintando, mas que a gente precisa de um Estado também que exerça a sua função. E a questão da infraestrutura tecnológica hoje no nosso país ainda, infelizmente, é um gargalo, né? Então, fico pensando, né, nos nossos mais distantes localidades e como que isso chega, né? Com a qualidade que deveria, enfim, e para suportar uma oferta como essa, seria fantástico, né? Que todos tivessem acesso a essa infraestrutura tecnológica, que infelizmente ainda não é a nossa realidade. Ok. Marcelo, acho que é importante eu passar uma informação pessoal, duas, aliás. A primeira é a verba que está contingenciada, que está retida. No Brasil, eu fui por 2 anos do Comitê Gestor da Internet, e a verba que está retida, trabalhei por muitos anos com a inclusão digital, com populações de baixa renda, e certamente esse problema já poderia estar resolvido. Há quem defenda agora que acesso à internet faça parte da cesta básica, e eu concordo plenamente. A segunda coisa, a gente tem projetos que estão em áreas de pouco acesso, e o que a gente defende é, olha, tudo isso que eu falei pode começar a ser feito por texto, né? E texto é de baixíssimo tráfego, né? Então, eu posso ter um celular usando só o WhatsApp, né? Mas, de novo, é preciso ter a coragem de fazer. O governo precisa ajudar, destinando a verba para essa função que agora passa a ser a primeira necessidade, que é o acesso à informação. Uhum. Bacana que você falou a respeito da internet fazer parte da cesta básica. Bem disruptivo. Ok. O Ricardo Luiz Freitas está perguntando: a inteligência artificial vai substituir o professor na EAD? Você já comentou que não, mas não especificamente no EAD. Você deu uma geral com relação ao professor, né? Mas como que você veria dentro do EAD? Eu vou ter que usar o Arthur C. Clarke para responder, porque há experiências nessa direção. Aqueles de vocês que tiverem curiosidade de visitar uma empresa, essa empresa é líder mundial no que a gente chama de humanos digitais. Tá? Ela chama-se Soul Machines, S-O-U-L, Soul de alma em inglês, Machines. A ideia do humano digital é que eu não tenho mais apenas um robô que está me respondendo ali no chat, mas eu tenho efetivamente um ser humano que, dentre inúmeros fins, um dos fins para os quais ele está sendo projetado é a educação. Eu só não concordo que isso seja uma substituição. Na minha visão, a educação à distância, o uso da inteligência artificial deveria ser principalmente destinado para as tarefas que hoje
são muitas vezes robotizadas em sala de aula, tipo copiar tarefa num quadro, ficar lendo a página do livro. Um robô faz isso melhor, ele faz até com mais encantamento. Há um projeto, se não me engano, em Stanford, em que eu posso criar avatares. Então, quando eu estou dando aula para crianças, eu sou um duende, eu não sou mais um ser humano. Isso é um instrumento de encantamento poderoso para atrair atenção. O problema é substituir, não, porque eu não acredito que essa aula virtual sozinha vai formar um ser humano. É preciso que haja um encontro, é preciso... Quando eu lembro da minha trajetória acadêmica, eu consigo me lembrar com carinho de todos os meus grandes professores. Eu tenho certeza que cada um que está aqui nessa sala virtual se lembra dos seus grandes professores. Aquele cara que você falava assim, nossa, como é bom estudar matemática, como é bom estudar português. Não é nem que eu tanto, mas o cara realmente me inspira. Essa inspiração, eu acharia lamentável que viesse algum dia de robôs, né? Há um filme muito interessante sobre isso, chamado Mãe Robô, alguma coisa assim, que discute se nós podemos substituir com robôs o papel do ser humano. Eu desejo que não. Quando alguém me pergunta se eu acredito, eu falo, acredito que sim. Mas eu desejo que não, porque se nós fizermos isso, nós teremos perdido o jogo. O papel do professor é o papel de nos manter humanos. Então, se a gente fizer isso, nós perdemos o jogo. Mas nós não podemos deixar de avançar com a tecnologia por medo de que isso aconteça, porque aí nós já perdemos o jogo antes do jogo começar. Eu não tenho esse medo. Eu tenho medo, mas é como diz o Volumé, a coragem de criar é a coragem de seguir em frente, apesar do medo e não sem medo. Eu só destacaria aí também, né, Roberta, a função social que a escola tem. Essa função social de trazer a socialização, o locus ali onde as pessoas debatem ideias, resolvem conflitos, aprendem, né, uns com os outros nesse sentido, e a presença ali da máquina, né, como é que seria isso? Eu também creio ali que essas habilidades sociais e emocionais não serão substituídas. Uhum. É verdade. Eu até recomendo também, pessoal, que nós enviaremos para vocês, por meio do e-mail, um artigo do Roberto, que está excelente, que ele fala sobre a educação 5.0. Parabéns por esse artigo, viu? Bem profundo, né? Com muitos dados. Então, todos vocês receberão também depois, junto com os materiais, tá? De apresentação. Uma próxima pergunta, nós temos várias outras, mas a gente não vai conseguir responder a todas pelo adiantado da hora, tá, pessoal? Vamos lá, perguntas de Dimas Ferreira. Como conciliar as funções executivas inacabadas no cérebro do adolescente e a garantia da aprendizagem através do ensino à distância? E aí, dá para responder? Eu estou vivendo uma experiência bem interessante. Eu tenho um filho que é arquiteto e a gente está discutindo. Hoje mesmo eu tenho uma longa reunião com ele, em que a gente está criando algumas coisas. E ele, outro dia, me dizia o seguinte, como que o conceito de inacabado no Brasil adquiriu um tom pejorativo. A favela é inacabada, né? Tudo que é inacabado é feio, né? E eu acho que essa visão de que... Eu acho que o aluno ele é um ser inacabado o tempo inteiro. Aliás, eu tenho muito medo das pessoas acabadas, né? Dizia lá o Václav Havel, né? Fique perto das pessoas que procuram a verdade e afaste daqueles que a encontraram, né? Porque as pessoas acabadas são muito perigosas, elas têm tanta certeza das coisas que assustam, né? Então, eu não sei, eu não tenho a resposta completa para essa pergunta, mas eu diria que não há necessidade de conciliar, se essa educação à distância tem um outro propósito, esse propósito é o que eu falo no meu artigo, a gente tem que ensinar o aluno a não saber, a atitude dele diante de alguma coisa é a atitude de não saber. Na minha empresa, toda vez que alguém tem uma ideia
muito certeira a respeito de alguma coisa, o que acontece é bloqueia-se a criatividade. Você já sabe como é que faz, então não precisa mais ninguém para te ajudar, não. Pode fazer, né? Quando a gente está criando alguma coisa, a atitude de não saber é que nos leva a criar. Então, eu não sei se a gente não tem justamente que estimular esse não saber, esse inacabado, ao longo da vida, o que nos leva a ter uma atitude diferente em sala de aula, seja ela presencial ou virtual, né? Quem ensina as pessoas a não saber não pode querer ensinar as pessoas a não ter visão crítica real das coisas, porque se ela não sabe, ela vai ter que ouvir, pesar, medir. Então, a minha visão é de que essa sala tem que se transformar para ensinar o inacabado, em vez de acabar com o inacabado. Ok. Marcele, quer fazer mais alguma consideração? Roberto já disse tudo. Ok. Muito bem, pessoal. Então, vamos agora encerrando o nosso webinar. Eu tenho certeza que agregou valor a todos nós. Gostaria de agradecer a Marcele e o Roberto por esse precioso momento. Muito obrigada a todos vocês que estão aqui conosco, tá? Que nos acompanharam. Então, reforçando, todos vocês receberão por e-mail um link do vídeo que gravamos desse webinar, apresentação dos palestrantes e também uma pesquisa de satisfação, que é muito breve, para nós é super importante aqui da ONS. Gostaria também de comunicar a vocês que na próxima quinta-feira nós não teremos o nosso tradicional webinar, porque faremos um Fórum Nacional de Gestão Financeira que vai ocupar a semana toda, tá? E também, na semana seguinte, teremos um outro fórum muito bacana, que é sobre a retomada das aulas presenciais, tá? Esse específico será para a educação básica. Então, é um evento aí com dicas sobre planejamento, preparação e organização da escola para um novo momento. A gente percebe que as escolas não tiveram muito tempo para se preparar para o ensino remoto, e agora vão ter tempo para retomar as aulas presenciais. Então, é por isso que a UMOS preparou esse programa exatamente para discutir todo um planejamento do que está por vir, tá? Obrigada novamente pela presença de todos vocês nessa tarde. Desejo aí um ótimo descanso, uma boa noite e nos vemos em breve em outra atividade da UMOS. Obrigada, Marcele, Sônia. Roberto. Obrigada, pessoal. Obrigada. Obrigada a todos Muito vocês, gente. Obrigada Okay. pelo convite. Eu que agradeço. Olha, o pessoal aplaudindo vocês, viu? Olha só, recebemos muitos elogios aqui pela explanação de vocês. Parabéns, Marcele, parabéns, Roberto. Tá? Obrigado. O pessoal gostou Obrigada. muitos elogios. Vocês estão de parabéns. Obrigado. Tchau, gente. Obrigada. Um beijo para cada um. Um abraço para todos.